Seja incrivelmente bem-vinda aqui no nosso 16º dia da jornada de 21 de jejum. É uma alegria compartilhar com você aqui essa minha experiência, que tem sido extremamente libertadora e de muita clareza, de consciência. Meu propósito maior é me conectar com Deus, me conectar com a fonte, como eu sempre digo, que está na página 42 e 43 do meu livro. Que para nós é um grande desafio, porque o mundo nos convida a nosso pior a todo momento. Eu, hoje, em relação aos sintomas físicos, eu não tive nada de diferente. Cessou a diarreia, a minha energia continua muito boa. Estava conversando com a médica hoje, ela disse: Grazi, mas você não sentiu nada de queda de energia? Falei: não, nada. Cheguei agora na minha cidade, dirigi mais de 1 hora à noite, fui dirigindo, fui na academia, então vida que segue. Eu me sinto até mais disposta, eu comentei com a médica. E hoje foi um dia de muita clareza, de consciência. Consciência de quando estamos saindo do nosso caminho. Hoje eu tive tantas lições para mim. Porque é aquela história, bateu, doeu, pega que é seu. Antes eu julgava, eu brigava com as situações. Hoje eu paro, penso, o que disso tem a ver comigo? É sempre sobre a gente, nunca é sobre o outro. Por exemplo, agora à noite eu trabalhei o dia numa cidade chamada São José do Rio Preto, que é a 1 hora da minha cidade, e agora estava num evento e uma pessoa chegou e me fez uma pergunta super curiosa. A gente estava falando da cidade dele, eu falei na minha, eu falei, acho que eu tenho mais clientes na sua cidade do que na minha. Eu adoro essa cidade. Ele falou, então, mas quem que você atende lá? Uma coisa assim, sabe, invasiva, porque eu nunca falo de ninguém, é uma postura ética, está no nosso código de ética, que vem lá da minha primeira formação em coach. Se o cliente contar a história, você compartilha, senão não. Eu trago isso e cada um no seu quadrado. Mas eu tenho que fazer propaganda. Tá, se você for usar, pega outro. Nossa, tem podcast onde a gente conta história de cliente aqui. O cliente já falou, agradeceu ao vivo. Tá tudo bem. Mas aí ele me deixou assim, aí eu falei Aí de repente assim, eu falei, mas por que eu tô contando isso pra ele? Aí eu parei, pensei, eu falei, puxa, se eu achei ele curioso, invasivo, aonde eu estou sendo curiosa e invasiva? Porque tudo depende da postura. A postura dele não era uma postura de troca, de união, como acontece, era uma postura de curiosidade. Então, eu ainda na minha vida estou sendo curiosa de pontos que não fazem sentido. É um botãozinho que eu vou ligar com muito mais atenção. Porque lembre-se disso, bateu, doeu, pega que é seu. E isso é uma coisa que eu venho percebendo, como a gente dispersa energia, perguntando coisas que não vão gerar valor nenhum, por pura curiosidade. Então hoje eu tive muita clareza com isso, porque tudo é aprendizado. Foram várias situações hoje, acho que tem umas 12 para elencar aqui. Como a consciência é um presente para a gente. Não é que as coisas vão mudar de um dia para a noite, mas os recados vão chegando, fique atento aos sinais. E isso tem muito a ver com o tema que a gente está trabalhando no ano, transforme-se e transforme o mundo, decida e vá, só vá. E um dos pontos de onde surgiu o tema, se você quiser ver, tem lá no nosso Inspire Blog, são as 4 reflexões de dezembro, tem aqui no Spotify, YouTube, todas as plataformas. E eu recebi 4 pontos para trabalhar
esse ano que deu o tema do ano. E um deles é: cuide bem do que é seu. Então, será que a gente está cuidando do que é nosso ou a gente está dissipando energia com o que não faz sentido? E o ser curioso também é. Lembre-se que tudo é da nossa postura. Por exemplo, eu fui numa inauguração, como eu disse, no final do dia, da TOTS, uma empresa incrível aqui na nossa região. Eu só conheci o Marcos, que é um dos fundadores. Pessoa humilde, gente boníssima, que todos adoram, funcionário de 8 anos, de 10, e assim vai. E eu não conhecia, nem sabia que o pai e o irmão faziam parte do negócio. E então, nós estávamos falando de família um dia e um dos funcionários dele falou: nossa, é o que eu vejo lá na TOTS, é o pai, o irmão, são todos juntos. Mas passou. Hoje, eu saindo do evento, como eu tinha que pegar a estrada, eu fui na cozinha, saí do toalete, fui à cozinha e pedi para a pessoa que estava organizando se poderia me arrumar 2 garrafas de água para eu vir tomando. E aí tinha um senhor, a hora que eu olhei nos olhos, falei: você é o pai do Marcos? Ele falou: sou, prazer, Graça, eu sou o Walter, uma pessoa simpaticíssima, e a gente sente a energia. Por que eu estou contando essa história? Porque aí, eu conversando com ele contando a história deles, e ele falou: tudo que eu faço corretamente. A gente estava falando desse caminho de retidão, de caminho do bem, de ser tudo os pingos nos is. E eu sou chamada de mundo cor-de-rosa. Ah, você vive no mundo cor-de-rosa, onde as pessoas fazem as coisas certas. Ninguém aqui faz a coisa 100% certa, mas tem aquelas que escolhem fazer. A gente vai se desviando? Vai, volta pro roteiro. Se desviou, volta. Se desviou, volta. Que se formos pensar, isso quer dizer, nós estamos seguindo no nosso caminho. Você pecou, o que é? Você saiu do caminho. O que é pecar? Hamartia. A palavra quer dizer, errou o alvo. Você estava acertando CR e você volta. Então, para mim, e eu digo sempre isso aqui, o acerto é feito. R$1 que você pegar do outro, o universo vai acertar. Esse acerto de contas é como se fosse uma conta. Eu sou matemática, então eu penso sempre com mais e menos. Um saldo. Então, você faz muita coisa boa, você tem um saldo positivo ali, as coisas vão fluindo. A gente faz algumas escolhas que não são tão boas, tem uma consequência. Tudo tem um acerto, em tudo na nossa vida. E o que ele me falou validou muito isso que eu acredito. Família, núcleo, o filho chegou, deu um beijo no rosto dele, falou: tudo que é dele. Então, essa honra aos que vieram antes. Honra aos que vieram antes. Página 42 e 43 do meu livro. Quanto mais a gente estiver no caminho de ser a gente mesmo, mais a gente é grato, mais a gente ajuda. Que alegria ver na história do outro pontos que são possíveis. Esse é o segredo. Não julgar, não se comparar, simplesmente olhar para a realidade como ela é. E aceitar onde estamos hoje. Ponto. Eu estou aqui. O que eu posso fazer com o que tem em mãos? É claro que eu conversando com ele, me veio 1000 pontos. Nossa, como eu fiz isso. Nossa, ele não tem... Aí a gente vem para, Grazi, seu caminho é seu, o dele é dele. Que bom que ele está te mostrando que é possível sim viver nesse mundo cor-de-rosa. Então, quanta consciência a gente tem, porque talvez eu iria conversar e eu não iria ligando os pontos. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe o que tira a gente do nosso caminho, mais o que põe a gente no nosso caminho. E isso tem muito a ver com a análise da vida como ela é. Hoje, quando estávamos nesse evento, veio o fundador da TOTS, o Laércio, e veio falar de inteligência artificial. E aí ele contando a história, com aquela
calma, trazendo toda a cronologia. Quem olha hoje pensa, nossa, foi fácil, mas a vida não é fácil para ninguém. Por que as coisas foram acontecendo? Porque ele continuou a caminhar, continuou a caminhar. E aí, eu estou dando um exemplo de empresa, mas isso vale para tudo na nossa vida, para tudo, para tudo, para tudo. E foi como o filho, um dos filhos do seu Walter, o Fábio, falou, olha, Grazi, a vida é como se fosse assim, uma bifurcação. Tem aquele caminho mais rápido, que vem mais depressa. Mas tem aquele caminho que é mais devagar, é mais sofrido. Mas você vai chegar. E aí, essa é a constância. Mas a gente quer sempre o atalho, o milagre. Compra uma coisa e desperdiça. E dos pontos, lembra do ponto que eu falei que eu recebi? Cuide do que é seu e faça boa gestão. Tudo que nos chega tem que ser trabalhado e feito prosperar, crescer. Então, esse recado de hoje é muito importante. Ligue o botão da percepção. E aí eu abri a Bíblia hoje para a gente trazer. Lembra que a gente está usando de referência o livro mais lido do mundo, que é a Bíblia. Eu estou usando uma versão da Joyce Meyer. Eu abri em 1 Reis, capítulo 15, versículos de 25 até 32. Nunca tinha lido essa passagem. Ele conta sobre um reinado de Nadabed. Eu não sei a história de todas as pessoas da Bíblia, então não vou entrar em detalhes das coisas que eu não tenho essa expertise, mas o que me veio aqui conta exatamente por isso que eu contei a história do seu Walter e dos filhos, do Marcos e do Fábio, que está na página 42 e 43 do meu livro, que eu vejo em todas as pessoas que estão conectadas com a fonte. E o que essa passagem traz? Conta que esse Nadabed reinou por 2 anos e acabou seguindo maus caminhos que já tinham sido abertos pelo seu pai. Porque era o que ele podia fazer naquele momento, era o que ele conhecia, o que ele achava que estava certo e está tudo bem. Mas o que acontece? Essa passagem para mim traz o que a gente acabou de dizer, né? Como as nossas escolhas têm consequências, os nossos atos. E como que quem está, todo mundo que está numa liderança, a gente é líder para fazer até um almoço, ele exerce exemplo para os outros, a gente só arrasta o outro como exemplo. Aquele era o exemplo do pai que ele tinha. Então, será que a gente está usando os exemplos bons da nossa vida? Porque tudo, gente, vira bênção ou maldição. O que é isso? Se você fala assim, ai, mas aquele meu filho, nossa, que menino arteiro, insuportável, ele vai ser, aquilo ficou gravado. A nossa palavra cria a nossa realidade. Então, como viver uma vida de integridade, de caminho da retidão? Essa é a nossa pergunta. Então, todos os nossos atos têm consequência. E qual é o nosso recado para os relacionamentos? Como os nossos relacionamentos estão sendo cultivados? Foi o que eu falei com o seu Walter, ele estava me falando, o único caminho é o amor, amar as coisas, amar as pessoas. Mas antes desse amor vem a verdade. Porque os relacionamentos na nossa vida podem ser destrutivos ou construtivos. E não tem a ver sobre o outro. Tem a ver sobre a gente e a nossa postura. Sempre, sempre, sempre. E o recado para o trabalho é sempre o mesmo. Seguir o caminho do bem. O que isso passa? Aquelas escolhas que ele seguiu teve uma consequência aqui. Guerra. Então, mas por que isso veio? Foi sementes que foram plantadas. E aí o que acontece? Os frutos vão chegar, você querendo ou não. Plantou banana, não tem como colher maçã. Então, uma noite de bons sonhos, que você descanse.
Eu vou compartilhar aqui amanhã também essa jornada, que vai dar o 17º dia. E aí o 18º, o 19º, o 20º e o 21º, eu vou compartilhar depois. Por quê? Porque eu vou entrar num período de silêncio. E aí não vou gravar nada. Um período realmente de introspecção. Aí volto aqui depois e aí gravaremos. Vou anotar, vou escrever uma escolha e tá tudo bem. Uma parada, porque quando eu olho, eu corri na minha vida 46 anos. Olha que você olha, mas será que eu... O que me impede de parar uma semana para essa introspecção? Nada. Então é sobre isso, sobre escolhas. E ninguém tem que nada. A gente vai aprendendo na troca com o outro. Então é isso. Até amanhã. Seguimos juntos e isso é só o começo.